Gente, hoje vamos continuar falando de astronomia um pouquinho com as leis de Kepler, tá bom? Para ilustrar, coloquei uma foto da Barra, aí o céu estrelado para vocês admirarem o nosso cartão postal. A primeira lei de Kepler diz que os planetas do sistema solar descrevem órbitas elípticas com o Sol em um dos focos. Ou seja, as órbitas dos planetas, diferente do que se entendia antes, mas isso é um assunto para outro vídeo, né? Depois eu conto para vocês um pouco mais da história do que se entendia antes. Mas a princípio vamos partir do que a gente aceita hoje, a partir principalmente desses estudos de Kepler e obviamente de outros pesquisadores também. Mas a gente entende que as órbitas dos planetas ao redor do Sol não são circulares, como antes se imaginava, e por não ser. Então, imagina assim: em vez de ser um círculo, ela é um círculo achatadinho. Isso a gente chama de elipse. E como ela é um círculo achatadinho, não tem como a gente considerar que existe um centro em torno, ligando ele até os pontos dessa órbita, de modo que tenha sempre o mesmo raio, né? Porque ele é achatadinho. Então, uma elipse, se vocês usarem matemática, obviamente vai ter muito mais detalhes sobre as elipses. Para entender melhor isso, vocês podem até fazer um experimento. É possível prender um prego aqui nesse foco e um prego nesse foco para você construir uma elipse, e aí talvez fique um pouco mais simples de visualizar o que acontece. Então, basicamente, qual é a ideia? Se você prender um prego em cada um desses focos e enrolar um barbante aqui passando por esses dois e pegar um lápis, prender a ponta de um jeito que ele fique sempre com o barbante esticado, você consegue desenhar certinho a elipse. O que isso significa? Que a soma da distância, por exemplo, esse ponto aqui onde está o planeta, ele tem uma distância até o foco 2 e uma distância até o foco 1. Se eu somar a distância do planeta até o foco 2 com a distância do planeta até o foco 1, que seria o tamanho do nosso barbante, esse valor vai dar sempre a mesma coisa, uma vez que o tamanho do nosso barbante é sempre o mesmo. Então, a característica de uma elipse basicamente é essa. Se vocês quiserem mais detalhes, depois vocês estudam em matemática sem problema nenhum. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente tem a ideia de que o Sol fique no centro da elipse. Só que na verdade não. Na verdade, ele está em um dos focos. Isso vale para a órbita de qualquer planeta do sistema solar que a gente estiver analisando. O que varia é a excentricidade das órbitas, que seria a excentricidade dessas elipses. Então, existem algumas que se aproximam mais de uma circunferência, como é o caso da Terra, e existem outras que são bem achatadas. Então, existem algumas que você vê nitidamente que é uma elipse e outras que é uma elipse um pouquinho disfarçada, diríamos assim. As que são com uma excentricidade menor, a diferença entre as distâncias que o planeta tem do Sol são menos evidentes do que aquelas que têm uma excentricidade maior, né, que são mais achatadas. Tudo bem? A segunda lei de Kepler diz que o segmento que une o planeta ao Sol percorre áreas iguais em tempos iguais. O que isso significa? Se eu estiver analisando o mesmo intervalo de tempo, a área que percorre essa reta aqui, que liga o centro do Sol até o centro do espelho, então imagina, eu vou pôr o GIF para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Depois eu volto no slide anterior. Então, essa reta aqui, que está marcada como essa parte roxinha, na verdade a parte roxinha é a área, né? Então, essa área, se a gente analisar tempos iguais, como está marcado cada um desses pedacinhos, ela sempre vai ter o mesmo valor. Então, o que a gente consegue entender? Imagina aqui, ó, quando ele está mais próximo do Sol, a gente pode aproximar isso daqui para um triângulo, para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Então, nessa parte aqui, a altura do triângulo seria bem menor do que quando ele está em uma posição mais afastada. Só para vocês se situarem um pouco melhor. Quando o planeta está na posição mais próxima do Sol, que seria mais ou menos por aqui, a gente chama isso de periélio, significa perto do hélio, perto do Sol. E quando ele está na posição mais afastada, aqui longe, a gente chama de afélio, afastado do hélio, afastado do Sol. Então, quando ele está no periélio, o que a gente poderia chamar de altura desse triângulo seria muito menor do que quando ele está no afélio.
Pra gente calcular a área de um triângulo, óbvio que eu tô aproximando, gente. Eu sei que isso não é um triângulo, tá bom? Só pra ficar um pouco mais fácil da gente visualizar. Então, a área de triângulo é base vezes a altura dividido por 2, certo? Se a altura aqui é menor do que a altura do lado de cá, mas eu quero que essas áreas sejam iguais, qual é a consequência? A base do lado de cá, a base no periélio, precisa ser muito maior do que a base do triângulo no afélio. Então, em um mesmo intervalo de tempo, quando o planeta está passando pelo periélio, ele precisa percorrer, se a gente pensar em metros, ele precisa percorrer mais metros aqui na órbita do que quando ele está lá no afélio, porque a base aqui precisa ser maior do que a base lá. Então, qual é a consequência? A velocidade com que o planeta está orbitando em torno do Sol não vai ser constante, vai depender de qual parte da órbita ele está. Então, aqui, quando ele está bem perto do Sol, né, na posição mais próxima, ele vai ter uma velocidade maior, e conforme ele vai se afastando, a velocidade dele vai diminuindo, até que chega na menor velocidade possível lá no afélio. Aí, a partir daqui, ele vai começar a ir um pouco mais rápido, até que a velocidade maior vai ser aqui no periélio, entendeu? Então, é basicamente isso que esse GIF estava mostrando. Percebe a diferença? Percebe como muda? Tudo bem? Aí, um fato interessante, emprestando o slide do professor Bosco, que é o responsável por ministrar as aulas da semana de imersão total em astronomia, que acontece todo ano lá na Unesp de Bauru. Aliás, se você quiser assistir todas as aulas dele, eu vou deixar indicado aí, aqui no cantinho, acho que é aqui, né? E aí você pode assistir todas na íntegra, são excelentes. Então, eu só emprestei esse slide porque eu achei extremamente interessante. Que ele diz que na época do Kepler, na época em que ele fez esses estudos, ele não tinha conhecimento de cálculo diferencial integral. Então, ele não sabia calcular a área de uma elipse. Não é que ele não sabia, ninguém sabia. Esse conhecimento não existia direito ainda. Então, ele usava uma malha quadriculada para poder fazer o cálculo bem aproximado, logicamente, mas funcionava. Então, ele contava quantos quadradinhos eram equivalentes àquela área e ia juntando assim, conforme dava, né? Tipo, esse daqui com aquele ali vai dar um quadradinho. E aí, assim é que, de fato, ele fez essa teoria dele, né? Sobre as áreas. Então, é bem diferente do que a gente imagina, né? A gente imagina que era um negócio super elaborado, quando na verdade ele estava fazendo análises super elaboradas mesmo para o padrão da época. Esse slide é da Semana de Imersão Total em Astronomia desse ano, que eu participei, e as aulas gravadas acho que são de 2018, que eu vou deixar indicadas para vocês aí. Mas são excelentes do mesmo jeito. Recomendo fortemente, se você gosta de astronomia, assista todas. Não perca essa chance. E a última é a terceira lei de Kepler, que diz que o período de translação desse planeta ao quadrado dividido pelo raio médio da órbita elevado ao cubo vai ser sempre igual a uma constante. Então, se a gente analisar dois planetas diferentes, por exemplo, Saturno e Júpiter, o período de Saturno ao quadrado dividido pelo raio médio de Saturno ao cubo é igual ao período de Júpiter ao quadrado dividido pelo raio médio de Júpiter ao cubo. E isso vale para qualquer combinação que a gente quiser fazer, porque todo mundo sempre vai ser igual a essa constante. Por que eu estou enfatizando o fato de ser o raio médio? Porque lembra que não existia um único raio? O que existia em comum era que a soma das duas distâncias ia ser sempre a mesma, né? O tamanho do barbante que a gente imaginou ali. Só que o raio médio, que entra nessa formulinha de fato, seria a média, literalmente, entre o raio maior possível, que seria o raio no afélio, e o raio menor possível, que seria o raio no periélio. Então, eu basicamente pego esses dois, somo e divido por 2, para descobrir onde seria o centro, caso o Sol estivesse lá, né? Mas não tá. E não é bem um centro, né? Mas é a metade ali, o ponto médio entre o periélio e o afélio, tudo bem? Então, o raio médio, se vocês precisarem calcular, ele é a média entre os dois extremos. Nesses meios, né, entre o periélio e o afélio, a gente vai ter raios diferentes, que não são nem o RA, nem o RP, nem o R. Quer dizer, em algum momento até pode ser o R, mas em um momento bem específico. Então, a gente vai usar o raio médio, né, nesse cálculo, tá bom?
É importante vocês saberem, essa constante vai ser sempre a mesma desde que a gente esteja analisando corpos que orbitem um mesmo astro, né? Uma mesma coisa. Então, por exemplo, eu posso estar analisando diferentes planetas orbitando o Sol. Aí essa constante tem um valor. Agora, se eu quiser comparar, por exemplo, duas luas diferentes de Júpiter, aí essas luas estão girando em torno de Júpiter. Não é a mesma constante do que se a gente analisasse para os planetas girando em torno do Sol, porque está orbitando um corpo diferente. No entanto, essa relação também é válida. Então, só para destacar, essas relações são válidas para quaisquer corpos que estejam orbitando, né, que estejam gravitando em torno de um outro que tenha massa bem maior que a deles. E é interessante isso porque esse tipo de cálculo vale inclusive para satélites orbitando a Terra, por exemplo, satélites artificiais, não só satélites naturais. Então, todos aqueles pontinhos que tem aqui é uma foto de divulgação da NASA, né, ilustrando todo o lixo espacial que tem na órbita do nosso querido planeta. Então, para cada um desses satélites em relação à Terra, continua valendo as 3 leis de Kepler. E eu quis colocar isso só para destacar algumas notícias que a gente teve em relação à astronomia recentemente. Então, se vocês gostam de olhar para o céu, vocês devem ter percebido que com bastante frequência, principalmente nesses dias de quarentena que vocês estão em casa, né, tem um pouco mais de tempo de olhar para o céu, vocês conseguem perceber fácil um conjunto de umas coisas que parecem estrelinhas que se mexem rápido e várias juntas passando assim pelo céu. Isso são satélites, né? E estima-se que milhares deles devam entrar em órbita ao longo dos próximos tempos. E isso para a astronomia é um problema, porque se eles estão ali brilhando e você tem um telescópio aqui na Terra tentando olhar um objeto que esteja muito distante, passa um satélite brilhante na frente, brilhante porque reflete a luz do Sol, obviamente, né? Ele não tem a luz dele mesmo. Mas passa uma coisa que está atrapalhando uma medida que você está tentando fazer, por exemplo. Então, é uma coisa bem preocupante. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver diversas notícias sobre isso. Até a empresa que produz esses milhares de satélites que devem entrar em órbita se manifestou aí esses últimos dias dizendo que vão tentar fazer alguma coisa para ele não refletir, para tentar atrapalhar um pouco menos, né? Mas enfim, outra notícia interessante é que uma empresa em 2018 lançou uma estrela artificial, que era basicamente uma bola cheia de espelhos para refletir a luz do Sol, e também deixou os astrônomos muito bravos. E um problema muito grave para a astronomia é a poluição luminosa. Então, se vocês estiverem morando em uma cidade muito grande, por exemplo, que tenha muitos postes e tal, a luz da cidade vai atrapalhar você observar o céu. Então, se você está em um lugar, por exemplo, afastado da cidade, você vai ver muito mais estrelas, você vai ver muito mais coisa no céu, exatamente porque vai ter menos luzes te atrapalhando. Então, isso é um assunto bem atual aí de astronomia. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, o Observatório da Unesp de Bauru fez uma live, acho que foi semana passada. Tem gravado no Instagram deles, tá? Obs Bauru. Vocês podem pesquisar e assistir. Recomendo fortemente também sobre esse assunto. E outra coisa que eu acho importantíssimo destacar, que também foi uma notícia recente, é o lixo espacial. Porque imagina, todos os satélites estão ali em volta da Terra. Se ele parar de funcionar, qual é a vantagem de você ir até lá buscar para consertar ele ou trazer de volta? São procedimentos extremamente caros. Então, normalmente, quando eles quebram, eles simplesmente são largados ali em volta. Então, imagina o tanto de lixo que tem ali em volta. Só para vocês refletirem um pouco sobre alguns assuntos aí. E até também em 2018 colocaram um satélite com uma rede, tipo, sabe aquelas redes de pesca que jogam no mar para tentar recuperar o lixo? Que tem todo lá, né? Tirar o lixo para não atrapalhar a vida dos animais ali no fundo do mar. É basicamente a mesma ideia, só que para o espaço. Só que, enfim. São assuntos interessantes para vocês refletirem.
sobre astronomia. Eu acho muito interessantes, pelo menos. Eu vou deixar o link de todas essas reportagens, eles estão aqui, mas eu vou deixar na descrição também. Aí, se vocês quiserem ler um pouco mais, vocês leem, tá bom? Espero que tenham gostado.